Glórias ao nome do Senhor. Vamos ouvir a palavra agora, em nome de Jesus, vamos estar orando. Vamos colocar de pé já, em nome do Senhor, pastor Paulo. Glória a Deus. Se porventura você puder ficar sobre os seus belos pés, aquele que é bonito, que você lava, que você coloca meia. As mulheres normalmente não colocam meia, muito difícil, mas lavam, passa perfume. Esses pés bonitos que você tem, né? Fica sobre eles e nós vamos ler Mateus 28. Hoje tá bom, bastante frio. Mateus 28, versículo 19 e 20. Eu creio que todo líder tem decorado e muitos cristãos têm decorado. Olhe para a pessoa que está do seu lado, se ela não trouxe Bíblia, aproxima-se dela. Amém? Eu posso ouvir um amém? Ide por todo o mundo, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Repetindo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Pai, obrigado pelo seu amor, obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja presente como está escrito na tua palavra. E o Senhor deixa bem claro, eis que estou convosco todos os dias. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, coloca anjos aqui para impedir a entrada de demônios que não tenham poder de atrapalhar a tua igreja, o teu povo. E que daqui, meu Deus, saia um louvor perfeito para ti. Eu oro e peço a unção do teu Espírito em nome de Cristo, que a palavra possa adentrar profundamente nos corações. Desde já eu repreendo todo o poder do mal, em nome de Jesus Cristo, e toda a igreja confirma dizendo amém. Se possível for, dar a mão ao irmão que está do seu lado, dizendo a ele, é uma alegria vê-lo adorando a Deus, ao Senhor nesta noite. Glória a Deus. Podemos assentar. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Amém, igreja? Eu quero dizer a todos vocês nesta noite, esses versos nos relatam, esses versos que acabamos de ler, nos relata claramente que a ordem de ir e fazer discípulo foi dada há mais de 2000 anos atrás. Amém? O verso 20 nos afirma que não estamos só. Ele está conosco todos os dias. Por isso, tomo como tema dessa pequena palavra, fazendo do impossível possível. Posso ouvir um amém? Sabemos também que a palavra impossível significa impraticável, significa dificílimo. Já a palavra possível significa cabível, aceitável. Para fazer o impossível se tornar possível, o caminho é persistir. Diga persistir. É sabido que a persistência realiza o impossível. O homem não teria alcançado o possível se, repetidas vezes, não tivesse tentado o impossível. A única forma de chegar ao impossível é acreditar no possível. O
um grande vencedor de obstáculo, disse certa feita: e a palavra impossível é somente encontrada no vocabulário dos fracos. Ele se afirmava ser um grande vencedor, porque para ele não existia impossível. Tudo que ele persistia no impossível se tornava possível. Mas eu quero nesta noite de ceia, em poucas palavras, contar uma história da Bíblia, dentro da Bíblia, para você, e que você prestasse bem atenção. A Bíblia, na sua sensibilidade, nos relata que na região de Decápolis, um homem aparentemente impossível de ser, todos tinham medo. Medo por quê? A Bíblia nos relata que este homem foi incontestavelmente possuído por uma legião de 2.000 demônios. Todos vocês que já leram a Bíblia, vocês conhecem essa história. Posso ouvir um amém? Ele foi indubitavelmente possuído por uma legião maléfica, maligna. E ele então se tornou perturbador de toda a região de Decápolis. Se você ler o texto, você vai ver que Decápolis era uma região composta de 10 cidades. E essas 10 cidades, esse homem fazia coisas que as pessoas ficavam apavoradas, ficavam espantadas, ficavam com medo. Esse homem vivia de cidade em cidade, assombrando tudo e a todos. Naquela época não havia luz como nos dias de hoje. Nós temos, ao anoitecer, nós vemos as ruas iluminadas. Vamos lá no interruptor, já temos luz dentro de casa. Naquela época era impossível, a luz era a base de candeeiro. Eu sei disso porque eu ainda era criança. Tinha cerca de 7, 8 anos e na cidade que morava, chamada Montanha, lembro como hoje não havia luz, a não ser lá na praça, lá em cima, que tinha um motor que gerava luz até as 22 horas. Mas o restante das ruas era tudo trevas. Quando a gente ia na rua, a gente descia, ia lá no centro, quando a gente descia para o bairro, a gente via, quando não tinha lua, quando era tudo escuro, a gente vinha e às vezes tropeçava, às vezes pisava falso em buraco, porque a gente não enxergava nem o chão. A gente enxergava as casas porque via em cada janela aquela luzinha acesa. Está me entendendo? Era um medo. Me lembro como hoje, as ruas, no tempo que não havia lua, algumas pessoas faziam uma fogueira e sentavam ali, a gente via uma fogueira aqui, outra lá em cima, e os vizinhos sentavam em volta e contando história. Quando a luz estava bonita, à noite você podia olhar a rua todinha, todas as calçadas estavam cheias de pessoas, os vizinhos batendo papo, conversando. Mas quando não havia lua, não havia ninguém nas ruas. Agora vamos voltar para 2.000 anos atrás. 2.000 anos atrás, muito mais difícil. E agora corre a notícia que existia um homem que estava possuído por demônios. Imagina agora a preocupação dos moradores das pequenas cidades. As pessoas estavam assustadas. As pessoas, acredito eu, que tinha que fechar as portas mais cedo. Tinha que fechar as portas mais cedo porque tinha medo desse homem entrar a qualquer momento e invadir a casa. Pensa comigo, um homem com 2.000 demônios no corpo. Uma pessoa com um só demônio já faz coisas assombrosas. Imagina 2.000 demônios. E as pessoas iam dormir cedo porque tinham medo. De repente a notícia corre, as autoridades são avisadas. A polícia sai atrás para tentar encontrar o homem, não sabia em qual cidade estava, eram 10 cidades, tinha que rodar cidade por cidade. E a polícia sai atrás desse indivíduo, cidade por cidade, rua por rua, beco por beco, até encontrar o cara. Pega o cara e leva para a cadeia, prende, coloca atrás das grades. Um alívio para Decápolis, um alívio para a sociedade. O povo podia respirar tranquilamente.
por enquanto. Uma semana depois, quem sabe, eu penso, imagino, porque a Bíblia diz que ele escapou. Acredito eu que uma semana depois o cara escapa, porque a Bíblia diz que ele arrebentou as cadeias e fugiu. A notícia novamente corre nas pequenas cidades. O homem arrebentou as cadeias e fugiu. Agora imagine o alvoroço naquela cidade, o desespero das pessoas. As pessoas que fechavam as portas à noite, agora fechavam dia e noite. O que o cara arrebentou as grades, os caras conseguiam fugir. Nós temos que tomar bastante cuidado. Particularmente acredito que uma pessoa não saía nem de dia mais sozinha, acompanhada, porque o louco não escolhia horário, ele saía a qualquer hora. Eu me lembro de uma ocasião, eu fui na terra de um parente meu, não me lembro o local, mas só sei que quando eu estava chegando ali com meus parentes, para visitar esses parentes nossos, alguém disse assim, ó, cuidado com aquela moça, eu era menino ainda, aquela moça é doida. Eu não entendia muito bem a expressão de doida, eu achava que era aquele que chegava, mordia, arrancava pedaço, comia a carne das pessoas. Então eu saía correndo, escondendo nas barras da sala da minha mãe, correndo para um lado, coisa de menino que a gente não esquece. E quando a mulher, uma moça até bonita, quando vinha para o meu lado, eu já na perna, tinha medo. Imagina aquele povo naquela época, sabendo que o homem tinha 2.000 demônios. De repente a polícia novamente sai atrás do cara, consegue prender. Você vai entender porque eu tomei como tema, fazendo do impossível possível. Vai atrás do cara, rua por rua novamente, cidade por cidade, beco por beco, e consegue pegar o cara. Desta vez, acredito eu, pastor Sérgio, que coloca numa prisão mais reforçada. Se ele arrebentou aquela pequena, vamos colocar numa mais reforçada. Mesmo assim, a notícia correndo que o cara estava preso, as pessoas ainda não estavam em paz. Porque as pessoas, acredito eu, que diziam assim, vai ser impossível mudar a vida desse cara. Se ele arrebentou a primeira vez, ele pode arrebentar a segunda vez. E pela segunda vez ele consegue arrebentar novamente as cadeias e foge. A notícia corre, o homem está solto. Pela segunda vez, o homem estava solto. Um perigo para aquele povo, porque aquele homem, embora a Bíblia não diz que ele chegou a matar alguém, mas era perigoso, era muito perigoso. Nós não sabemos o que o demônio é capaz de fazer usando a pessoa. O povo apavorado, foi preciso então chamar o exército. Sabemos aqui que quando tem uma coisa que a polícia não pode resolver, ele chama o exército. Naquela época chamaram o exército, foi preciso um exército sair a captura do cara. Pegou o cara, algemou, colocou corrente aos pés e disseram, nós não vamos levar para nenhuma cadeia dessa região, é prisão máxima. Levou para uma ilha chamada Ilha dos Gadarenos. Pegou o cara e soltou com a algema nos braços e corrente aos pés. O cara estava ali naquela ilha, morando nas catatumbas, porque também havia um cemitério. Eu fui pesquisar, também naquela ilha existiam alguns moradores, muito poucos, que moravam ao norte daquela ilha, que cuidavam de porcos, que cuidavam de carneiro, de cavalos e de galinha. Era muito pouco, mas eram alguns que tinham criações. E esse homem foi colocado na banda do cemitério, ficava mais próximo de onde os barcos chegavam. Ele ficou solto ali. E aquele homem agora estava ali esquecido. A sociedade estava aliviada. Parece que o impossível havia se tornado possível, porque não tinha como o homem sair, não tinha nenhum meio de como ele sair daquela ilha. E ali estava aquele homem, abandonado por todo mundo. Ali é que estava aquele homem, estava naquela ilha. Eu, particularmente, olhando para você, digo com toda certeza, aquele homem não tinha uma esposa, um filho ou um irmão para cozinhar e dar comida para ele. Imagina o que ele comia ali, naquele lugar, longe de tudo e de todo. Nas catatumbas ele fedia, ele cheirava mal. Provavelmente ele comia raízes, folhas e até animais que encontrava, talvez matava e comia cru. A Bíblia não fala isso, mas como aquele homem sobreviveria ali? Como aquele homem ia conseguir sobreviver naquele lugar?
Provavelmente os demônios agiam dentro dele para que ele comesse qualquer coisa, porque se ele morresse, os demônios estavam sem casa. Não era interesse dos demônios que ele morresse, porque se ele morresse, os demônios estavam sem casa, estavam na rua, estamos sem apartamentos. E ali estava aquele homem. Mas eu fico analisando aquele homem ali abandonado pelos parentes, abandonado pelos amigos. Aquele homem estava ali abandonado pela sociedade. Aquele homem ali estava longe de tudo e de todos. Aquele homem ninguém ia visitá-lo. Para a família aquele homem já não existia. Para a sociedade aquele homem já estava condenado à morte, já estava morto. Quantas pessoas às vezes conhecemos que abandonamos achando que não tem mais jeito, não tem mais mudança para ela, ela tem que ficar presa, ela tem que morrer, ela tem que ficar lá. Porque esquecemos que Jesus Cristo disse: eis que eu estou com você todos os dias de vossas vidas até a consumação do século. E que nós podemos muito ajudar essas pessoas que estão morrendo. Se você olhar para as ruas de São Paulo, você vê milhares de pessoas pelas ruas. Eu digo milhares porque olha rua por rua, beco por beco. Você vai no centro da cidade e você tem nojo quando passa pelas ruas. Não nojo das pessoas, mas do mau cheiro, que é insuportável. Passa perto de uma pessoa, você tem que, quando ela passa, que vem o ar atrás dela, você fica tonto. É um cheiro horrível, forte. Aquelas pessoas estão morrendo, os demônios estão escravizando, e muitas vezes não temos coragem de dar a mão e ajudá-lo. Aquele homem estava lá abandonado por tudo e por todo, ninguém dava a mínima. Mas Jesus Cristo veio para nos ensinar a dar a mão àquele que está caído. Jesus Cristo veio para nos ensinar a levantar aquele que está morrendo. Embora nós vivemos numa cidade super perigosa, nós não sabemos quem devemos ajudar. A gente tem medo até que dar uma carona a alguém. É dificílimo. Mas nós temos que aprender a confiar num Deus que está acima de todas as coisas. A sociedade estava tranquila, o homem não está mais aqui, as famílias estavam dormindo tranquilas, voltaram a fazer fogueira, voltaram pelas ruas a conversar até mais tarde. O homem está numa prisão máxima, de lá ele não escapa. Ele ia apodrecer ali. E um dia Jesus estava próximo, do outro lado, não na ilha. Jesus estava pregando para uma multidão. E a multidão estava ali como vocês estão aqui, silêncio, ouvindo, olhando para mim e escutando. Naquele dia Jesus curou, operou. Mas quando Jesus estava terminando a sua palestra, alguém aproximou-se dele. Alguém aproximou-se dele e disse assim: Senhor, vejo que tu és homem de Deus, vejo que tu és profeta, vejo que você foi enviado de Deus, porque tudo que está acontecendo aqui só pode ser alguém de Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Existe uma ilha aqui chamada Ilha dos Gadarenos. Um homem foi lançado naquela ilha, algemado, com corrente aos pés e aos braços. Está esquecido pelos pastores, esquecido pela sacerdote, esquecido pela sociedade, esquecido pelas famílias, esquecido pelos parentes e pelos amigos. Se aquele homem não tivesse, ou seja, que aquele endemoniado não tivesse alguém que intercedesse por ele, alguém que chegasse para Jesus e contasse o caso dele, talvez ele tenha morrido ali. Mas alguém contou para Jesus. Jesus vira para os seus discípulos e disse: olha, estamos terminando, então prepare o barco que nós vamos na ilha de Gadares. Talvez os discípulos: Senhor, mas a gente pensando que nós ia para casa, tomar um banho e descansar. Nós vamos na ilha de Gadares agora. Jesus veio buscar e salvar o que havia perdido. Um dia você estava perdido, você foi chamado. Um dia você estava lá no pecado, perdido. Jesus usou alguém para pregar e fez um apelo, e você levantou e veio à frente. Um dia você ouviu Deus falar através da boca de alguém e você veio, abriu o seu coração e entregou para Ele. Existem pessoas que estão precisando de nossa ajuda. E Jesus pega o barco e vai com seus discípulos. Imagina a manhã todinha Jesus pregando para aquela multidão, e agora ele vira para os discípulos: vamos até a ilha de Gadares, talvez mais 1 ou 2 horas navegando naquele mar. Por isso que Jesus diz para eles: vão navegando que eu vou deitar um pouquinho, estou cansado.
porque ele era sujeito ao cansaço como eu e você. Como você está aí banando por causa do calor, geralmente Jesus também precisava fazer isso. Ele sentia calor também, porque ele se fez homem e habitou no nosso meio, para sentir o que nós sentimos, para passar o que nós passamos, para depois dar vida por nós, para que um dia eu e você pudesse viver com ele por toda a eternidade. Se você crê, aplauda o nome dele. Jesus vai deitar, vai dormir, estica ali no banco daquele barco e deita. Só não sei que ele roncou, mas ele dormiu. E os discípulos navegaram tranquilamente. Particularmente eu, Paulo, estou falando. Eu particularmente acredito que o diabo entrou na natureza, usou a natureza para impedir Jesus chegar ali na ilha. Porque ali estava Jesus, dormindo tranquilo, os seus discípulos navegando, quando de repente as coisas mudam, quando de repente o vento começa a soprar, a velocidade do vento muito forte. Igreja, o vento aumentando, as ondas aumentando e levantando fortemente, o vento soprando e as velas sendo sacudidas e o barco balançando de um lado para o outro. Será que os discípulos ficaram ali de braços cruzados, vendo tudo acontecer, ou eles colocaram a mão na massa? É por isso que eu falo que quando estava balançando, eu acredito que todos eles trabalhavam, todos eles trabalharam. O vento soprava, a vela do barco sacudia para ser arrancada. Eu particularmente acredito que 2 discípulos correram, segurou as velas, tentando segurar para não ser arrancada pelo vento, enquanto 2 estavam dominando as velas, o marco que envergava por causa do vento. Outros 2 discípulos correram lá e abraçaram o mastro para não ser quebrado pelo vento, enquanto 2 estavam segurando ali o mastro. Outros 2 correram e cuidaram dos lemes, enquanto 2 estavam nos lemes, outros 2 correram para os remes, enquanto 2 estavam nos remes, outros 3 levantaram, pegaram vasilhas e começaram a tirar a água que as ondas jogavam para dentro do barco. Todo mundo estava trabalhando, todo mundo estava lutando, porque eles queriam chegar no destino. E o vento soprando, as ondas fortes, as nuvens escuras, o sol deixa de brilhar, parecia que ia cair uma tempestade. Os discípulos estavam todos molhados, parecia chuva, mas era por causa da força do vento e das ondas. Todo mundo estava correndo, desesperado ali para chegar no outro lugar. Talvez os discípulos haviam esquecido de Jesus, mas por outro lado eu acho que os discípulos também lembravam que o Jesus estava ali. Por um lado, talvez uns esqueceram, não lembraram. Por outro lado, sabia que ele estava ali, mas não queria incomodá-lo. Ele quer descansar, deixa ele, vamos tentar nós resolver da nossa maneira. Mas eles não conseguiram. Quando eles viram que não conseguia resolver a situação, que eles iam afundar, que o barco ia afundar porque estava terrível a tempestade, alguém disse: nós temos que acordar o mestre. E vai até onde Jesus estava, balança ele e disse: mestre, o senhor não importa conosco, olha a nossa situação. Jesus abre os olhos e vê que realmente o vento estava forte e que as ondas estavam muito violentas, as nuvens estavam escuras, o sol havia se escondido e o barco balançava muito. E Jesus levanta. Eu, pastor Paulo, acredito que Jesus caminha naquele barco com dificuldade, porque se você não segurar em lugar nenhum, você ia cair. Jesus então sai andando com dificuldade até chegar onde estava o mastro, onde 2 estavam segurando. Jesus então segura no mastro. Ele segura com uma mão no mastro e com a outra ele estende em direção do vento, diante dos seus discípulos que estavam apavorados. Ele estende a mão e diz: vento, eu te ordeno, aquieta-te. Quando ele estende a mão e diz: vento, eu te ordeno, e aquieta, foi como alguém tivesse pisado no breque de uma Scania que cantou o pneu e parou. Os discípulos já regalaram os olhos. E ele então com a outra mão estende para o mar e disse: mas eu te ordeno, acalma-te.
E as ondas que estavam alto foi diminuindo, e foi voltando ao normal, e tudo foi ficando tranquilo, e os discípulos, silêncio. Agora imagina o silêncio no barco, as nuvens escuras desaparecem, o sol volta a brilhar, tudo volta ao normal, e um silêncio no barco. Um dos discípulos olha para o outro assim assustado, e começa a dizer: afinal, quem é esse homem? Quem é esse homem? Oh meu Deus, há tanto tempo com ele, aprendendo, ouvindo dele, vendo ele operar milagre. Ainda perguntaram entre ele: afinal, quem é esse homem? Até que outro disse: esse não é outro senão o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Digam aleluia. Será que Jesus desistiu e voltou? Não, a missão dele era ir na ilha. E eles foram para a ilha. Continuaram a navegação, continuaram a navegar. Agora imagine um milagre desse acontecendo. Eu fico imaginando um silêncio até chegar na ilha. Nenhum mais trocava uma palavra, porque jamais tinha visto coisa igual. Um silêncio navegando. Olha, diferente de antes, todo mundo batendo papo e dando risada. Agora navegando em direção da ilha, aquele silêncio. Um olhava para o outro e dizia: jamais vi um poder desse. Outro olhava: você viu? O outro falava: meu Deus, o vento, meu. Ele falou, o outro cochichava lá: rapaz, o mar obedeceu. Amado, este é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve, é o Deus que o mar obedece, é o Deus que os planetas obedecem, é o Deus que a terra obedece, é o Deus que tudo obedece, é o Deus que está no controle de tudo, é o Deus que quando falamos o nome de Jesus, os demônios tremem. Esse é o Jesus que brilha e continuará brilhando, porque Ele é Rei, Rei, Rei e Senhor. Diga aleluia. Jesus chega na ilha, ou seja, o barco chega na ilha. Eu fico imaginando aqui. Jesus chega, o barco chega, os discípulos descem primeiro, puxam o barco até chegar na areia. O povo vai puxando para Jesus não descer, não molhar muito, para que Jesus pudesse molhar apenas só os pés. Todos os discípulos estavam em terra, nada havia acontecido. Mas quando Jesus desce, algo acontece. Quando Jesus tira o pé do barco e coloca no chão da ilha dos Gadarenos, algo no mundo espiritual acontece. Quando ele coloca o pé, um tremor espiritual entra de tal forma na ilha que sacode toda a ilha. O homem endemoniado estava lá no meio das catatumbas. Ele sente que um poder mais forte do que o dele abala. Ele levanta furioso, arrebenta as algemas, arrebenta a corrente e sai furioso em direção de onde ele estava sentindo. E então ele vai naquela direção. Quando ele chega e olha para a praia, ele vê um grupo de pessoas. Ele já se arma com pedra e pau e desce furioso para expulsar aqueles que estavam entrando. E os discípulos olham e dizem assim: Senhor, olha lá o homem. E quando Jesus olha, Jesus sai de trás, que estava atrás deles, e passa na frente. Quando Jesus se coloca na frente, o homem que vinha furioso para. Ele não consegue mais dar um passo, ele não tinha mais força, porque os demônios que estavam nele olharam e viram que o que estava ali diante do discípulo, o rosto com certeza brilhava mais que a luz do sol. Foi uma luz poderosa que ele para. O homem não consegue dar um passo, o corpo humano não conseguia ir. E ele para, por quê? Os 2.000 panacas não tiveram condições. Os 2.000 panacas, eu digo panacas, porque são demônios covardes que vêm para matar, roubar e destruir. Eles param porque vê apenas um homem diante de um grupo. Ele para. Jesus aproxima dele. Quando Jesus se aproxima dele, ele já grita: nós estamos tão tranquilos aqui, filho de Deus. Os demônios sabiam que ele era filho de Deus. Nós estamos tão tranquilos aqui nesse corpo, tranquilo, e você vem agora aqui. Olha, Jesus disse: cala-te. Perguntou o nome, ele disse: legião. Muito, 2.000, quase, aproximadamente 2.000. E eles então imploraram para Jesus não mandar para o abismo. Não nos mande para o abismo. Porque os demônios foram jogados, lançados no abismo.
E no decorrer do tempo eles aprenderam a sair do abismo. E até hoje eles vivem de rodear a terra e passear por ela. E quando disseram para Jesus, não nos mande para o abismo, porque eles têm horror do abismo. Se os demônios têm horror do abismo, imagina a pessoa que morre sem Cristo e vai para lá. Se os próprios demônios detestam o abismo, olha para a minha igreja, imagina o ser humano indo para lá. Na hora ia passando uma manada de porcos. Por isso que eu fiz a pesquisa. Existia assim alguns criadores de animais que ficavam ao norte daquela ilha e às vezes soltavam os animais e depois saía para prender. E nesse dia o premiado foi o dono dos porcos. Os porcos estavam espalhados e os porqueiros saíram para prender. E nesta hora que os demônios não queriam ir para o abismo, pediam para não ir para lá, os porcos iam passando. Os porcos iam passando. E os demônios então pediram autorização. Senhor, permita que entramos nos porcos. E Jesus permitiu. Jesus? Aí um cara falou comigo uma vez assim, mas engraçado, né, rapaz? Por que Jesus permitiu que os demônios entrassem naqueles porcos? Poxa vida, Jesus não teve dó dos porqueiros, do dono dos porcos? Eu respondi brincando para ele assim, é porque o dono dos porcos não era dizimista. Aí Deus Pai, o Senhor permitiu. Aí ele levou tudo. Aí o que aconteceu? Os demônios entraram nos porcos. Entraram? E o que aconteceu com os porcos? Alguém lembra? Lembra porque você leu. A Bíblia diz que todos os 2.000 porcos desceram terra abaixo, caíram no mar e morreram afogados. O homem ficou livre. O homem que era impossível ser transformado, o homem que era impossível ser mudado, agora estava ali libertado. Olhe para mim, o homem estava ali livre, tranquilo, fedendo mais do que carniça. Porque se o cara dorme no cemitério, nas catatumbas, naquele fedor, hoje em dia o cemitério é cheirosinho às vezes, né? Entendeu? Agora esse homem estava ali todo sujo, imundo, fedorento, rasgado, cabeludo, barbudo, lá no chão, deitado, perguntando o que houve, o que aconteceu comigo, o que houve. Eu particularmente acredito que Jesus mandou os discípulos dar um banho naquele cara. Deu um banho nele, limpou ele, cortou o cabelo dele, fez a barba dele. Naquela época as pessoas usavam aquele roupão, aquela roupa comprida, longa, e muitos ainda usavam um manto pelo pescoço. Acredito que os discípulos tiraram o manto daquele, fizeram um buraco aqui em cima e vestiu ele. Depois do banho, depois que cortou o cabelo. Outros pegou um cinto, amarrou lá dele, estava de roupas novas. Eu particularmente, pastor Paulo falando, acredito que Jesus se apresentou àquele homem. Jesus não perguntou quem era aquele, quem é você, de onde você veio, por que você está aqui, não. Eu acredito que Jesus se apresentou a ele. Jesus disse para ele, depois que ele estava são, lavado, limpo, cheiroso, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus olhou para o homem e disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Foi por isso que, quando ele disse, foi por isso que ele respondeu. Ou seja, ele olhou para Jesus e disse, Senhor, então deixe-me ser um dos seus. Porque ele disse, está escrito, eu quero ser um dos seus, eu quero ir contigo, eu quero ser um dos seus discípulos, eu quero andar com o Senhor. Coitado, olhe para mim. O homem que havia sido abandonado pela sociedade, pelos amigos, pelos parentes, por tudo e por todos, agora voltar para a cidade para aqueles que abandonaram? Por isso que ele disse, eu quero ser um dos seus, eu quero ir com o Senhor. O Senhor teve compaixão, o Senhor mudou a minha vida, eu quero ser um dos seus. Mas Jesus não permitiu que ele seguisse, ou seja, acompanhasse o seu discípulo. Jesus disse, eu quero que você seja meu discípulo, mas eu não quero que você venha comigo, eu quero que você volte para Decápolis, a região onde você assombrou milhares, a região onde o povo tinha medo de você. Volte para lá e diga para eles o que o Senhor fez na sua vida. Se você continuar lendo o texto, ele voltou para a sua região, e desde quando ele voltou, ele se tornou
um homem de Deus. Ele foi o primeiro missionário na região de Decápolis. Foi o primeiro homem a falar de Jesus. E ele bombardeou as 10 cidades, dando testemunho do que Jesus havia feito na sua vida. Algumas pessoas, quando encontravam com ele, diziam assim: você parece um cara que era endemoniado há um tempo atrás. Ele dizia: sou eu mesmo. Não pareço com ele, não, sou eu, só que agora eu sou um novo homem. Jesus mudou a minha vida. E ele pregava, falava para todos. Se você ler o texto, você vai ver que a Bíblia diz que quando Jesus foi pela primeira vez na região de Decápolis e reuniu as multidões já diziam: nós conhecemos o Senhor de ouvir falar. O endemoniado que não tinha condições de mudança, o ex-endemoniado, o impossível se tornou possível. O impossível que se tornou possível falou a respeito do Senhor. E agora nós estamos vendo o Senhor de perto. Conseguiu ganhar, mostrar para todas aquelas cidades o que o Senhor Jesus fez na vida dele. O impossível só vai se tornar possível na sua vida quando você persistir. Você não desista, vá firme, e Deus vai fazer esse milagre acontecer na sua vida. Esse homem esquecido por todos não se transformaria, não seria o primeiro missionário se alguém não fosse, se alguém não intercedesse por ele, se alguém não tivesse falado para ele. Ele não seria o primeiro missionário na região de Decápolis se alguém não tivesse falado para Jesus que ele estava lá esquecido por tudo e por todo. Meus amados, o impossível só se torna possível se persistirmos. Posso ouvir um amém? Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Os pastores da época não fizeram nada, os sacerdotes da época não fizeram nada. A Bíblia diz que um dia só que um homem apanhou, foi roubado, tomou tudo dele, os sacerdotes passaram de longe. Os que cantavam no altar passaram de longe, até que um simples passou ali, viu e teve compaixão e ajudou. Estamos vivendo dias semelhantes a esse dos dias de hoje. Pessoas estão sendo esquecidas, pessoas estão pelas calçadas morrendo à míngua, pessoas estão pelos becos morrendo à míngua, e às vezes nós não damos sequer uma mão. Nós somos eleitos do reino, nós somos filhos do Todo-Poderoso. Deus, Ele enviou Jesus, e Jesus disse para mim, para você, para nós: ide e fazei discípulos de todas as nações. Ah, mas ele está endemoniado. Mas no nome de Jesus o demônio sai. Ah, mas ele é rudo. O Espírito Santo ajuda a capacitar. Esse Jesus Cristo, ele termina dizendo assim: eis que estou convosco todos os dias de vossas vidas. Então eu quero que você entenda, você, meu irmão, minha irmã, você, Rony, você, João, você, pastor, você não pode esquecer que Jesus Cristo está com você. Se Jesus Cristo está com você, você é mais que vencedor. Dovaniano, Deus está com você. Olha, meus irmãos, Deus está com você, Jesus está com você. Ele não pode mentir, ele não pode negar. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. E eu creio que ele está aqui presente no nosso meio, porque se ele não tivesse presente, não havia glória, não havia aplauso, não havia glórias e glórias e exaltação ao nome dele. Pode aplaudir mais forte o nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Enquanto persistirmos que o impossível é impossível, o impossível vai prevalecer. Enquanto bater na tecla é impossível, é impossível, é impossível, o impossível vai se fortalecer. Quem está entendendo, fala amém. Eu quero concluir para a gente orar dizendo a você: para fazer o impossível se tornar possível, o caminho é persistir. A persistência realiza o impossível. O homem não teria alcançado o possível se repetidas vezes não tivesse tentado o impossível. O único caminho para chegar ao impossível é acreditar que o possível pode realizar grandes coisas. Fique de pé toda a igreja.
aquilo que está sendo impossível na sua vida, continua persistindo. Aquilo que é impossível no teu caminho, continua persistindo, ele vai se tornar possível. O impossível só vai prevalecer se você deixar de lutar. Mas se você lutar, com certeza ele vai ceder, ele vai sair fora e você vai vencer. Porque senão Jesus seria mentiroso. Porque Jesus disse: tudo é possível ao que crê. E a igreja fala comigo bem forte: tudo é possível ao que crê. Mais uma vez. Tudo é possível ao que crê. Mais uma vez. Tudo é possível ao que crê. Porque em Cristo somos mais. Porque em Cristo somos mais. Está fraco porque em Cristo somos mais. Então as palmas adoram e louvam o nome do Deus Todo-Poderoso. Mais forte para Ele. Não há Deus como nosso Deus. Esse Deus poderoso está no nosso meio. Feche os seus olhos neste momento. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, começa a caminhar no nosso meio. Espírito Santo de Deus, começa a mover corações nesta noite. Mostra a esse homem e a esta mulher que não existe impossível que ele não possa resolver. Porque o próprio Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Deus, incendeia esta igreja de maneira que eles possam crer que com Cristo somos mais que vencedores. Jesus Cristo, sacode esse lugar com teu Espírito, de maneira que esse povo possa exaltar, possa te louvar, possa engrandecer o teu nome. Pai, em nome de Jesus eu oro por esta igreja, e faça de cada um um ganhador de alma. Faça de cada um, ó Deus, aquele que tem compaixão pelos necessitados. Meu Pai, olha para esta igreja, porque o Senhor disse que nós seríamos reinos e sacerdotes do Senhor. E pela fé nós somos reinos e sacerdotes. Pai, eu oro e abençoo esse povo, que esse povo se torne ganhadores de alma nesses últimos dias que antecedem. Estão dizendo por aí que esse ano vai ser o ano mais difícil, mas se você tem Cristo, tudo vai se tornar possível para você. Se você tiver Jesus, tudo vai se tornar possível para você. Tudo vai se tornar possível para você. Tudo vai se tornar. Olha para o seu irmão e fala assim: tudo vai se tornar possível para você. Fala para ele: tudo vai se tornar possível para você. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar um cântico ainda de pé com alegria. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele mudou o seu viver, Ele mudou o meu, Ele mudou o nosso viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Sim, vamos lá. Toda a igreja. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração.
Espírito